1 Coríntios 15, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é recorrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmão, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Conta-se uma história que Filipe, um menino de 6 anos, era uma criança muito doente. Ainda tinha dificuldade que o pai tinha um trabalho que precisava mudar de tempo em tempo e ele quase não conseguia fazer amigos nas escolas que ele estudava. Em certa ocasião, na escola nova em que Felipe estava participando, ele ainda meio sem jeito, ainda não tinha se enturmado entre as crianças. A professora fala assim, olha, amanhã nós vamos fazer um trabalho especial. Nós queremos falar sobre vida renovada aqui na nossa escola. E eu quero que cada um de vocês traga alguma figura, algum objeto, algo que seja um símbolo de vida renovada. E assim aconteceu. No outro dia, as crianças vieram tudo animadas, que animar a criança é dar tarefa para a criança, não é? As crianças vieram. Veio uma menina com um desenho de uma borboleta muito bonita numa folha de papel. Veio um menino com um passarinho de brinquedo. E o Felipe chegou com uma pedra. Quando seus amigos viram a pedra, eles começaram a rir do Felipe. Ah, mas pedra não está viva. Por que você trouxe uma pedra? E aí o Felipe ficou um pouco sem jeito, meio amuado. A professora falou, Felipe, conta para nós a história dessa pedra. Porque a gente falou de vida renovada e você trouxe uma pedra. Aí ele começou a contar. Professora, a minha mãe me contou uma história, a história de Jesus. A história de Jesus que morreu e foi colocado dentro de um túmulo. Sabe, professora? O túmulo de Jesus era uma caverna. E na porta da caverna era uma pedra, igual essa redondinha que eu trouxe aqui. E no terceiro dia, aquela pedra virou para o lado e Jesus saiu vivo. Por isso, quando a senhora falou de vida renovada, eu lembrei da história que a minha mãe me contou. Eu trouxe a pedra porque a pedra é o símbolo
da ressurreição de Jesus, que eu e a minha família acreditamos. Os colegas ficaram impressionados com a história. E aí quiseram conhecer mais de Filipe. Aquela história abriu o caminho para fazer novas amizades. E aquele ano foi um ano maravilhoso para Filipe naquela escola. Mas aí chegou dezembro, onde Filipe ficou muito doente. E ele faltou um dia, 2 dias. Algumas pessoas da escola foram visitar na sua casa. Os pais muito tristes. E Filipe veio a falecer. Aquela criança, com 6 anos, veio a óbito. E no seu velório, todas as crianças da sua sala estavam lá. E na hora que o pastor dá a oportunidade para as pessoas falarem naquele ofício fúnebre, algumas pessoas falaram e os colegas quiseram ir até o caixão. Cada amiguinho veio com uma pedra e botou em cima do caixão de Filipe. O que eles estavam dizendo? Que a história que ele contou naquele ano, foi uma história que marcou a vida deles. A ressurreição trouxe esperança não só para Filipe, não só para sua família, mas para aquelas crianças que ouviram do Evangelho pela boca do seu coleguinha, que agora está com Cristo, pela boca do seu coleguinha de 6 anos. Isso nos mostra, meus irmãos, que a ressurreição de Jesus é algo que nos traz esperança. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 15, dos versículos que nós acabamos de ler. Eu quero fazer um breve resumo do que é a carta de Corinto para os irmãos. Ela é uma carta-resposta. Na verdade, existia uma carta, eu já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos vão lembrar. Existia uma carta dos Coríntios para Paulo, só que ninguém sabe para onde foi. E nós entendemos isso porque Paulo sempre vai falar coisas tipo: quanto ao que vocês me escreveste, aí ele dá a resposta. Quanto à pergunta que vocês me fizeram onde? Na carta, pergunta. Coríntios, então, é uma carta-resposta e ele está respondendo sobre vários assuntos. A primeira divisão, que vai entre o capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo está falando sobre divisões e escândalos na igreja de Corinto. Ele está falando que a igreja está dividida. Se fosse hoje, nós íamos falar que a igreja de Corinto tinha panelinhas, facções, grupinhos dentro da igreja. E tinham escândalos, tinha um negócio lá que só de mencionar eu já fico com pelos da orelha arrepiado. Tinha um camarada dentro da igreja que estava se relacionando intimamente com a madrasta. E os presbíteros não faziam nada. Nada. E Paulo falou assim: conjuro-te a vocês, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vocês pegam esse camarada e entregam a Satanás. Ele não queria se corrigir. E o Paulo falou que ele tinha que ser excluído, nem disciplinado, excluído do seio da igreja. Algo forte, algo forte. Você vê como que estava a igreja de Corinto. Igreja de Corinto. A partir do capítulo 7, ele vai falar sobre matrimônio de celibato. O capítulo 7 é um capítulo maravilhoso para aprendermos sobre casamento cristão. Tá? O capítulo 8 ele vai falar sobre alimentos consagrados a ídolos e sobre a liberdade cristã. É quando ele fala coisas assim: olha, os ídolos não são nada. Mas o que o pessoal vai ficar pensando da fé de vocês se vê vocês entrando dentro do templo de Diana e comendo as carnes que a sacerdotisa oferece para vocês lá? Sobre testemunho, está falando sobre testemunho. O capítulo 11 ele vai falar sobre a desordem no culto público, quando ele coloca a questão da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que não era o banquete do amor que estava sendo ali proferido entre eles. Ele fala coisas duras, tipo: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque era uma coisa terrível que estava acontecendo ali. A ceia não era pequenas porções igual hoje, era um banquete, uma mesa posta bonita, igual aquelas que a gente faz no final do ano, sabe? Esse ano a gente vai fazer, né? Esse ano a gente vai fazer aquelas mesa bonita no final do ano para agradecer a Deus pelo ano. E aí, imagina vocês que chega o pessoal primeiro, come tudo, e quando o pessoal chega depois, só encontra ossos. Era assim que estava acontecendo. E ele ensina o pessoal o que era a ceia do Senhor. O que Jesus colocou como a ceia do Senhor. E aí continua. Capítulo 12 e 14, 12, 13 e 14, vai falar sobre dons espirituais. E no 15, ele vai falar questões sobre a ressurreição. A carta continua sobre ofertas, vai falar no 16, e no final da carta ele traz uma saudação cristã, ensinando o povo sobre amor e sobre a graça
do nosso Deus. Então, o nosso texto que separamos para pregar nessa noite vai falar, então, é focado sobre a ressurreição, tá? E a partir do versículo 12, ele vem com argumentos nos ensinando a doutrina da ressurreição, que para o nosso tempo pode ser considerado ridícula, pode ser considerado um mito, ou algo inútil para a nossa vida. O que é esse negócio? Para que a pessoa vai acreditar em vida após a morte? Para que a pessoa vai acreditar que há algo além da realidade humana que nós vivemos aqui? Recentemente eu estava assistindo um jogo de futebol, e aí depois do jogo tem aquela conversa, aquele bate-papo sobre o jogo, né? E o narrador falando sobre um jogador que voltou aos gramados depois de ter tratado um câncer na tireoide. Ele falava que ele também teve esse câncer na tireoide do mesmo jeito. E aí, no bate-papo lá, ele falava assim, eu temi muito quando eu tive o câncer na tireoide, porque a vida, e ele fez a seguinte ressalva, pelo menos eu acredito assim, a vida a gente só tem uma, é só isso daqui que a gente está vendo. Acabou, passou isso aqui, acabou. E eu não sabia o que iria me encontrar se eu morresse com esse problema de saúde. O nosso tempo, esse discurso, ele é abundante aí. Se você perguntar para as pessoas, você acredita em ressurreição? Você acredita em Jesus Cristo que ficou 3 dias no seio da morte e ressuscitou? Você acredita que nós iremos ressuscitar naquele último dia glorioso? As pessoas acham que essa conversa é inútil para a nossa vida. Mas hoje nós vamos aprender, meus irmãos, que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se a gente tirar essa doutrina da nossa fé, acabou a nossa fé, desmorona tudo. Desmorona tudo. Nós vamos aprender isso com o argumento que o apóstolo Paulo coloca aqui no capítulo 15. Tá? Sem a doutrina da ressurreição, a fé não subsiste e a vida cristã não tem motivação. Não tem. Vivemos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não existe ressurreição. Agora, também nós vamos aprender que a ressurreição é um anúncio de que Deus reverteu a maldição da queda. Qual foi a maldição da queda? A morte. E o que a ressurreição faz? Reverte a morte. Tá? A morte não tem mais ferrão. Pensa naquele animal perigoso, né? Aquela abelha. Tem um que anda na água, esqueci o nome. Esqueci o nome do bicho. Aquele peixe que tem um ferrão que é escondido e mata, às vezes, quando mergulhadores experientes aí. A raia, né? A raia, obrigado, gente. Perigosíssima a raia. O pessoal acha que ele fofinho. Não é. Perigosíssimo. A morte é uma raia. Só que agora ela perdeu o ferrão. Porque Cristo tirou o poder dela. É sobre isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Então, de início, eu quero afirmar para os irmãos que a ressurreição de Cristo é esperança para vivos e para mortos. Tá bom? Para nós que estamos aqui vivos e para aqueles que já foram com Ele. Olha a explicação de Paulo a partir do versículo de número 12. Volte seus olhos aí para o texto do versículo 12. Ora, se é coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma entre vós que não há ressurreição de mortos? Primeiro ele vem falando assim, olha, irmãos, versículo 1, lembra-vos do evangelho que vos anunciei, qual recebeste, no qual perseverais. O evangelho que Paulo anunciava já falava sobre a ressurreição de Jesus. Ele começava dizendo, olha, esse Cristo que eu prego é esse que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou entre os mortos. Ele já começava assim. Aí ele chega ao capítulo aqui do versículo 12, né? Ele fala, olha, se a fé cristã tem a ver com a ressurreição de Jesus, tem a ver com o Jesus que não está lá no túmulo, né? Hoje, se a gente procurar lá o túmulo de Maomé, acha. O Allan Kardec também. Aonde foi enterrado o último Papa? Está lá. Está lá os ossos dele lá. Está lá os seus restos mortais. Jesus, você não acha os restos mortais dele. Ele ressuscitou corporalmente. E à direita de Deus Pai Todo-Poderoso está o Jesus que andou entre nós. Está lá, vivo, de forma física. Então, se a nossa fé se baseia nisso, como pode alguém dizer que é cristão e não acreditar na ressurreição? Por que Paulo está fazendo essa pergunta para a igreja de Corinto, gente? Porque tinha gente dentro da igreja que não acreditava na doutrina essencial da fé cristã, que é a ressurreição. E aí ele começa a desenvolver o seu argumento falando sobre incoerência e inutilidade. Ele fala, olha,
se não há ressurreição dentre os mortos, vocês não acreditam na ressurreição? Por quê? Alguns diziam que não acreditavam em ressurreição por causa... Tinha um partido judaico que não acreditava na ressurreição. Tinha uma turma lá entre os estudiosos da lei que não acreditava em ressurreição. Ele falou, se não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Tá? E se Cristo não ressuscitou, é vã. Essa palavra é muito forte. É inútil. Inútil a nossa fé. E se é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação. Ou seja, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Se vocês, igreja de Corinto, não acreditam em ressurreição, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Ele continua no versículo 16 dizendo sobre a inutilidade e sobre a perdição. Olha que diz, se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã, inútil a vossa fé. E aí vem o mais grave. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, a culpa de vocês não foi paga na cruz do Calvário. Ou seja, vocês ainda estão na mira da ira de Deus. Vocês estão ainda em vossos pecados. Isso é o quê? Isso é uma desesperança para vivos e para pessoas que foram crendo no Jesus, que para os coríntios não ressuscitou. Continua. Aqui no versículo 19, ele fala sobre a infelicidade dos vivos, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos nós mais infelizes que todos os homens. É como se nós vivêssemos nesse mundo, correndo atrás daquilo que tem a ver com a realidade humana, buscando acumular tesouros, vida, víveres para essa vida, porque não vai existir outra. Para que eu vou pensar no destino eterno se não existe ressurreição? Esse é o argumento do Paulo. Em resumo, Paulo está dizendo, meus irmãos, que sem a verdade sobre a ressurreição, a fé cristã se torna uma crença inútil. Se não crermos que Jesus Cristo, Todo-Poderoso, ressuscitou dentre os mortos, a fé cristã não tem nenhum valor. Porque é apenas um grupo de pessoas fanáticas se reunindo num domingo à noite para ficar olhando para a cara de um homem mais esquisito lá na frente deles, e depois termina tudo aqui, vão embora e vão seguir a vida na segunda-feira de manhã. Agora, o texto de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, registra a seguinte conversa. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, perguntaram para Jesus, né? Que sinais nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles achavam que Jesus estava falando do templo que Herodes tinha construído. Não pode. Você é meio maluco. O Herodes demorou anos para construir esse negócio aqui. Por que ele está falando mais? Não, ele estava falando da sua própria vida. Lembre-se que agora, como diz lá no capítulo 1, do mesmo Evangelho de João, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Os irmãos lembram, né, que a palavra habitou ali poderia ser traduzida também como e tabernaculou. Tabernaculou é um termo mais rebuscado para o nosso tempo. Habitou foi a escolha do tradutor, e é a excelente escolha. Só que tabernaculou aponta para o tabernáculo do Antigo Testamento. E o que era o tabernáculo? Era a presença de Deus entre os homens. João está dizendo que aquilo que o tabernáculo apontava agora era real entre os homens. Jesus é o verdadeiro templo. E agora ele fala, esse templo vai ser destruído, mas vai ser remontado em 3 dias. Isso ele fala sobre a sua ressurreição. Argumentos como esses, meus irmãos, demonstram que a nossa fé não é um salto no escuro. Somos fundamentados em uma verdade, a verdade que a Escritura coloca para nós. Não é uma verdade que tiraram da cabeça do pastor. Não é uma verdade que tirou dos nossos sentimentos, a verdade que nós tiramos das Escrituras, de palavras ditas pelo próprio Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E que verdade é essa? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Se a sua fé não é inútil, então ela é útil, correto? Se a sua fé, se você acredita diferente dos coríntios, então você pode entender que a sua fé é útil. A pergunta é, útil para quê?
Qual é a relevância de eu acreditar na ressurreição de Jesus hoje para a minha vida? Por exemplo, diante do sofrimento causado pelo pecado. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a... Lembra do texto bíblico de Romanos? O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Correto? O pecado trouxe a morte. Diante da morte, qual é a postura do cristão? É crer que aqueles que morrem em Cristo não ficarão para sempre no seio da morte. Não ficarão para sempre no seio da morte. Aqueles que morrem em Cristo não estão apagados de toda a existência, de toda a realidade. Porque a gente só pensa, às vezes, em realidade física, humana, aqui, mas existem realidades espirituais. E as Escrituras colocam isso para nós. A gente tem vários textos mostrando que aqueles que morreram em Cristo estão vivos diante do Cordeiro, de forma espiritual. O seu corpo vai para o seio da terra, mas o seu espírito vai para o Senhor. E naquele dia glorioso, o João, que às vezes é separado do João, que morte é esse? Morte é separação. Quando eu morrer, o João vai ser separado do João. O João espírito vai para o Senhor e o João carne vai para a terra. Mas um dia o João vai ter que juntar com o João de novo. Porque Deus salvou o João. Não foi apenas a carne, nem o espírito. O João é um bloco, você é um bloco de parte física e parte não física. Parte visível e parte invisível. Carne e espírito. Deus não está salvando só seu espírito. Deus salvou você. E Ele vai levar você para morar no novo céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso implica nós crermos na ressurreição. Às vezes a gente acha que lá no céu vai ser igual a revistinha do Maurício de Souza. Já viu? A turma do Penadinho. E a turma do Penadinho? O pessoal morre, aí fica aquele monte de fantasminha no cemitério. Eu estou vendo um monte de gente que vai procurar isso na internet depois do culto aqui, né? Estou vendo, né? A turma mais nova gosta do Maurício de Souza. Não é aquilo não, gente. A história do Maurício de Souza é mais espírita do que outra coisa. Não tem nada a ver com Bíblia. Não, gente. A separação é um momentânea, mas no dia que Jesus vir, Ele vai nos juntar de novo, glorificar, tirar o pecado e nos levar para morar com Ele no novo céu e nova terra, de forma física. Física. Essa é a relevância de nós acreditarmos na ressurreição. Diante da morte, a gente chora de tristeza no que diz respeito à saudade, à separação, isso é dolorido. Deus não criou o homem para morrer, a gente nunca vai se acostumar com a morte. Mas nós temos esperança em Cristo. Porque se Cristo ressuscitou e Ele é chamado da primícia dos que dormem, o primeiro que puxou a fila, nós podemos ter esperança nele. Ele destruiu o poder do pecado que causa a morte. Se Ele destruiu a morte, como diz um puritano, Ele matou a morte na morte dele, agora a morte já não tem mais poder sobre aqueles que nele creem. Outra coisa, meus irmãos, nós podemos nos alegrar diante da miséria do mundo. Por quê? Porque se o mundo fosse só isso aqui, olha o que acontece no mundo. A gente vê aí pessoas que maltratam, matam crianças. A gente vê aí a política roubando o nosso dinheiro, oprimindo o povo. A gente vê coisas aí como religiões enganando as pessoas, falsos pastores por aí, tirando a lã das ovelhas. E a gente olha e fala assim, meu Deus, não vai mudar nada não. Aí tem pessoas que falam, morreu, acabou, mas aí eu vou viver sofrimento a vida toda aqui, morreu, acabou. Não, a gente pode ter esperança. Primeiro, que ninguém escapa da justiça de Deus. Segundo, que a vida não é só isso aqui. Se você é filho de Deus, você pode se alegrar na realidade de que a vida não é só isso aqui. A vida não é só sofrimento. Existe algo maior guardado com o Senhor. Que essa verdade te dê ânimo, meu irmão. Que essa verdade te dê forças para viver nesse mundo com foco na eternidade. A vida é um presente, você tem que cuidar da sua vida, tá? Cuida da sua saúde, tenha boas amizades, bons relacionamentos, tenha fé no Senhor, tá? Hoje, cada vez mais provado, os ímpios estão mostrando quanto que um ajuntamento quanto esse daqui é relevante para a vida humana. Pessoas que não acreditam em Deus estão mostrando como a igreja é importante. Olha só, tenha isso, porque isso te ajuda na vida. Valorize a vida. Valorize seus amigos, o seu trabalho, seus relacionamentos. Porém, entenda uma coisa, a vida não é só isso aqui. Tem algo maior para aqueles que creem no Senhor. Mas ainda podemos aprender com o texto que a ressurreição de Cristo é a redenção daqueles que acreditam.
Vamos aprofundar um pouquinho nessa proposição. A ressurreição de Cristo é a redenção dos que creem. Versículo 20 começa com a bendita conjunção adversativa. Os irmãos já viram que eu sou fã disso, né? Sou fã. O apóstolo Paulo vem falando todos os argumentos negativos, contrários à doutrina. E aí ele chega no 20 e fala, mas... aí dá aquela virada de jogo, né? Aquele plot twist no texto, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele afirma. Não é isso que o pessoal está falando aí. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é primícia? Era aqueles primeiros grãos que o povo de Israel colhia para oferecer como oferta no templo, em gratidão a Deus por tudo que eles iam colher naquela colheita. Então, a primícia é o que vem primeiro. Jesus é chamado do primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Porque, olha só, tem um relato na Bíblia, ali quando Elias vai visitar a viúva de Sarepta, e que ele ora para que Deus ressuscite o filho da viúva, até naquele momento da história, ninguém ainda tinha ressuscitado. Elias está orando por uma situação inédita em toda a história bíblica. E o menino ressuscita. E aí a gente tem, lá na frente, um caso de que botaram um cadáver enterrado junto com os ossos de Eliseu, e o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, e o cadáver ressuscitou. E a gente vai vendo histórias na Escritura assim. Nós vamos vendo, o filho da viúva de Naim, né? Que Jesus vai lá e toca nele e ele ressuscita. Nós vemos casos lá como Lázaro, ressuscitou. A menina filha lá do general, que Jesus olha e fala, Talita cumi, menina, levanta-te. Ressuscitaram. Só que esse pessoal tudo morreu de novo. Tudo morreu de novo. Jesus foi o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Está vivo até hoje. Está vivo até hoje. E aí o texto diz que ele é o primeiro, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Mas ele abriu uma porta, ele puxou uma fila. Ou como um bom carioquês, ele puxou o bonde. Para que aqueles que vêm depois ressuscitem e nunca mais morram. Tá? De fato, Paulo afirma a ressurreição do nosso Redentor e diz que a ressurreição do nosso Redentor é a base para que nós possamos crer na ressurreição. 21, ele diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ele vai expandir essa ideia lá em Romanos, quando ele vai falar do primeiro Adão e do segundo Adão, falando sobre homem no sentido de humanidade, tá? De gênero humano. Mas ele está dizendo que a coração da mensagem evangélica é que o homem se perdeu na morte por causa dos nossos primeiros pais. Essa é a má notícia do evangelho. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Tá? Todos nasceram já condenados ao pecado. É por isso que você e eu precisamos de Salvador. É por isso que, às vezes, eu converso com um amigo e a pessoa fala, João, por que eu preciso de um Salvador? Eu falo que você já nasceu no pecado, no nossos primeiros pais, mas ele dá uma boa notícia. Agora ele vai mostrar a outra face do Evangelho. Em Cristo, todos serão vivificados. Ele está explicando o coração da mensagem evangélica. Se não existir essas duas faces na sua mensagem que você está pregando para as pessoas, você não está pregando o Evangelho. O Evangelho precisa falar da má notícia, que é o pecado entrou no mundo por causa e gerou a morte, e da boa notícia, em Cristo nós temos vida e vida eterna. Bom, essa é a mensagem do Evangelho. E a partir do versículo 23, Paulo vai explicar para a igreja de Corinto o plano perfeito. Olha o que ele diz aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo a primícia, depois dos que são de Cristo, na sua vinda. Ele vai explicando o plano. Então virá o fim, e ele entregar o reino de Deus, e quando houver destruído todo o principado, todo o corpo, toda a potestade e poder, porque convém que ele reina, e aí ele abre uma espécie de um parêntese aqui dizendo o que vai acontecer e por que isso vai acontecer. No 26 ele fala com bastante ênfase, o último inimigo a ser destruído é a morte. Em Apocalipse a gente vai ver texto dizendo, seguinte forma, vi um grande trono, Apocalipse 11, a partir do versículo 11, vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, e grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. Vocês entenderam aqui? A morte vai ser jogada dentro do lago de fogo. Ou seja, a morte que já teve um golpe mortal na sua cabeça, na morte e ressurreição do Senhor, vai ser totalmente exterminada no lago de fogo. Bom, a partir do versículo 27 ele vai dizer que Deus sujeitou todas as coisas, somente o Pai está acima do Filho, porém o Filho se sujeita ao Pai no término da sua obra gloriosa. E aqui é todo o planejamento de Deus para a salvação dos seus eleitos, está entre o 23 e o 28. A ressurreição, então, é a destruição dos inimigos de Deus e a entrega de tudo que o Filho fez na mão dos pais, inclusive a minha e a sua redenção. É o Filho entregando você na mão do Pai, dizendo: estão aqui aqueles que o Senhor me deu e nenhum deles se perdeu. Meus irmãos, a salvação dos eleitos do Pai passaria então pela ressurreição do Filho. Por isso que nós podemos acreditar que aqueles que morrem no Senhor não ficam no seio da morte. Não ficam para sempre escondidos no silêncio. Tudo isso será possível, pois o plano de Deus se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento da sua aflição, Jó declarou que Deus tinha poder para fazer tudo e que nenhum dos seus planos poderia ser frustrado. Ele fala isso lá no capítulo 42 do seu livro. Ele, ao olhar para a ressurreição, entendemos o poder de Deus, e entender o poder de Deus fará diferença na nossa vida. Bom, você é alguém que foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo. Deus decidiu te salvar antes de existir tempo, antes de existir realidade humana. Agora, aquele que foi salvo por Deus, no tempo é chamado para viver uma vida em santificação, tendo a sua vida moldada pelo Espírito Santo. Diante disso, nós podemos nos alegrar com a seguinte verdade. Por exemplo, nem a morte pode nos separar das mãos do Redentor. Bom, se você é alguém que foi salvo pelo Senhor, nem a morte pode tirar da mão dele. Ele venceu a morte e foi o primeiro de muitos. Aqueles que creem nele podem ter esperança de ressurreição. Em Cristo, meus irmãos, nós já vencemos a morte. Nós já pisamos na morte. Tá? Nós cantamos: nem o poder do inferno irá das tuas mãos nos afastar. Não tem um cântico que diz assim: até voltar ou me chamar, em Jesus me alegrarei. Né? A morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Isso deve nos trazer esperança. Sabe, meus irmãos, em tempos que a gente acabou de passar por um momento complicado, né? Que foi esse período de pandemia. Né? A gente já passou alguns anos e às vezes a gente esquece. Sai uma coisa, entra outra. Violência urbana é uma coisa que às vezes a gente tem medo de ir em alguns lugares. Tem medo de sair. É triste, né? Alguns amigos, eu tive a tristeza de convidar alguns amigos de vir aqui, me visitar aqui, e eles falam que Rio de Janeiro, eles acham que a gente está na capital, né? E aí eu já ouvi coisas assim, tipo, não, aí onde você está, eu não vou não. Medo, sabe? A gente sai de casa, a gente não sabe o que vai acontecer. De vez em quando eu encontro um carro virado, né? E as pernas da gente tremem quando a gente vê a mesma marca, modelo e cor do carro da gente, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? A gente não tem garantia, né? Garantia do que vai acontecer quando nós saímos de casa. Mas a gente tem uma garantia. O que acontecer, nós estaremos com o Senhor. Estaremos com o Senhor. A vida, na morte, nós estaremos com o Senhor. Jesus morreu, meus irmãos, pagando seu pecado e ressuscitou, mostrando que o seu sacrifício foi aceito. O plano, então, deu certo. Esse planejamento todo aqui deu certo. Nós podemos nos alegrar com essa verdade. O plano de Deus deu certo. Por isso, aqueles que morrem
crendo nele, tem vida eterna. E nós podemos nos alegrar nessa verdade. Por último, a ressurreição de Cristo é o fundamento de uma nova vida. O versículo 29 começa com um trecho difícil. Esse aqui, para mim, é um dos trechos mais difíceis que tem na carta dos Coríntios. Começa assim, ó: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Note bem a expressão aqui. Não está dizendo que tem pessoas que batizam os mortos. Não é isso. Está dizendo que lá na igreja de Corinto tem pessoas que se batizam pelos mortos. Olha só. O que acontecia ali? Existia uma crença judaica, isso quem fala muito são os escritores do período da patrística, né? Aquela primeira geração após os apóstolos, na história da igreja. Alguns estudiosos dizem que existia uma prática judaica em que o irmão poderia batizar pelo outro irmão, mesmo que esse irmão já tivesse morto. Imagina isso num tempo nosso. Chegasse alguém aqui e falasse assim: pastor, eu queria fazer a classe de catecúmeno e me batizar. Mas você não é batizado? Não, mas é pelo meu irmão que está morto. Como é que é isso? Isso existia dentro da igreja. E aí, Paulo, algumas pessoas aqui ficam, tá vendo? Paulo está afirmando que existia batismo pelos mortos. Né? Mas não, o reformador João Calvino diz que Paulo afirma que Paulo usou esse costume reprovando e mostrando incoerência. Por quê? Porque ele era a mesma pessoa que dizia que não existia ressurreição que estava batizando por causa dos mortos. Então ele dizia: olha só, vocês são tão incoerentes que vocês têm uma prática herética, que é batizar pelos mortos, e vocês não acreditam em ressurreição. Isso não tem sentido nem na lógica de vocês. É isso que o pecado faz com a gente, tá? Leva a gente à loucura. Quebra até a lógica normal. O A mais B que vai dar C, as lógicas normais, o pecado quebra até a lógica normal. E aí Calvino mostra essa incoerência. Um outro estudioso, Werner de Burr, fala que Paulo não estava se posicionando, mas apenas demonstrando a prática, dizendo que lá na igreja de Corinto, imagina isso, gente, a igreja presbiteriana de Corinto tinha gente que batizava por causa dos mortos. Olha só, gente. É como se aqui na igreja de Califórnia tivesse irmãos que pedissem o padre ali na frente para fazer uma missa de 7º dia para os seus parentes. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Problemática essa igreja, né? Não reclame da sua igreja. Tem igreja pior por aí. De Corinto era braba. Tá? Simon Kistemaker diz que Paulo está falando sobre a sociedade ímpia de Corinto, não da igreja. É algo que é um argumento caído. A maioria dos estudiosos defende que estava falando da igreja. Não há evidência de que a igreja, na era apostólica, algum dia praticasse batismo em benefício dos mortos, mas tinham pessoas dentro da igreja que acreditavam nisso. Paulo então estava mostrando a incoerência dos crentes, usando o argumento de que estavam influenciados pela cultura ao redor da igreja. A sociedade acreditava em coisas e a igreja estava abraçando isso. Hoje em dia a gente não tem pastores homossexuais em igrejas tradicionais como a igreja presbiteriana? Temos. No Brasil, graças a Deus, ainda não. Mas nos Estados Unidos, a igreja que plantou nossa igreja aqui, tem pastores homossexuais. Bíblia respalda isso? Não, mas a cultura respalda. E a igreja está abraçando a cultura. Em Corinto, eles estavam abraçando a cultura de se batizar por causa dos mortos. Mas até isso estava trazendo uma incoerência. Paulo então vai dizer a partir do versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo nosso Senhor. Se o argumento contra a ressurreição, então, fosse verdade, aí Paulo fala, olha, a nossa vida, então, está sendo uma perda de tempo terrível, porque todos os dias a mensagem do evangelho que eu prego da ressurreição de Jesus bota uma espada na minha garganta, bota uma arma na minha cabeça. Ou seja, eu sou com risco de morte. Por que eu estou fazendo isso, então? Se esse negócio não existe. Isso é um dos argumentos históricos, tá? Assim, às vezes a gente fala assim, prova a ressurreição de Jesus. A gente pensa logo em argumento científico. O que é um argumento científico? É você pegar, criar um argumento dentro de um laboratório, criar provas dentro de um laboratório para provar aquilo que você está afirmando. Isso é só um argumento científico. A história trabalha de uma forma diferente. A história trabalha com documentos históricos, historicidade.
às vezes, provas orais, depoimentos de pessoas, documentos escritos e cultura, forma de se posicionar. E um dos argumentos históricos para a ressurreição de Jesus é o fato de os cristãos morrerem afirmando que viu Jesus ressuscitado. Ô, gente, na boa, pensa comigo. Se eu estou defendendo uma mentira e o camarada vai e bota uma arma na cabeça da minha esposa grávida, vocês acham que eu não vou trocar de opinião? É claro, isso é mentira. Mas o que levou essas pessoas a serem jogadas dentro do Coliseu? Homens, mulheres e crianças para serem destruídos por animais ferozes, sendo que eles estavam defendendo uma mentira. Isso não dá, isso é incoerente. É incoerente, gente. Não é uma coisa irracional crer na ressurreição de Jesus. Pessoas morreram defendendo essa verdade. Morreram. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, se isso não existe, então eu estou correndo o risco de morrer à toa. A partir do versículo 33, ele diz, não vos enganeis. Ou seja, não vá atrás da conversa que existe no tempo de vocês, na sociedade de vocês, no jornal da manhã de vocês, no Instagram da época de vocês, Coríntios, na conversa com as igrejas ditas cristãs por aí. Tem muita igreja pseudo-cristã aí, gente. Fala que é cristão, mas não defende o evangelho. Dizendo, não vá atrás disso, vai atrás da Bíblia, vai atrás da palavra. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E aí ele no versículo 34 dá uma ordem. Tornai-vos a sobriedade. O que é sobriedade? É o contrário, sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio é bêbado. Né? Então, falando, gente, volta ao juízo de vocês. Esquece essa loucura de não acreditar na ressurreição. E continua. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso eu digo para vergonha vossa. Ou seja, vergonhosamente alguns não têm conhecimento de Deus no meio da igreja. E estão abraçando práticas pagãs que as pessoas aí no mundo vivem. Abraçam. Correto, conhecimento de Deus, meus irmãos, nos leva o homem a ter uma correta vida neste mundo. É preciso abraçar o conhecimento correto e desprezar o que o mundo impõe. É por isso que nós nos esforçamos tanto a trazer estudo bíblico para essa igreja. Quinta-feira a gente está aqui estudando a Bíblia, terça estamos nas casas estudando a Bíblia, domingo de manhã estamos aqui estudando a Bíblia. Por quê? Porque eu só tenho essas oportunidades para influenciar vocês com coisas boas, com a verdade. E lá fora vocês têm várias horas de enxurrada, de mentira na cabeça de vocês. Trabalho é pesado, gente. Trabalho não é fácil, não. É porque a gente crê no Espírito Santo, né? A gente crê no Espírito Santo. A gente crê no Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, falando aos romanos, né? Na nova versão transformadora, o texto é bem claro. Diz assim, não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O contrário de imitar o comportamento do mundo é ter uma mudança de mente pela palavra de Deus. A palavra essa que revela a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Às vezes, meus irmãos, nós tentamos conjugar a nossa fé com pensamento secular, né? Vocês já viram aí, né? Por exemplo, quando se fala da criação do universo, criação do mundo em 6 dias, a gente tem aí a teoria do gap, falando que os dias da criação são eras, e aí tenta conjugar a teoria da evolução junto com o criacionismo bíblico. Às vezes a gente tenta fazer isso, sabe? E acho que isso é uma coisa mais inteligente. Ainda mais vocês que estão no colégio, faculdade, sofrem muita pressão para fazer isso, sabe? Muito. Acha que isso é inteligente, né? Não, eu não acredito que está na Bíblia aquelas histórias da carochinha de Gênesis, não. Eu acredito que ele pode ter sido eras. Não. A palavra ion, guarda essa palavra. Ion é a palavra dia no hebraico. Dia, ion, é dia de 24 horas. Existe outra palavra para elas. Outras palavras para elas no hebraico. O texto de Gênesis está escrito que Deus criou em 6 ion. 6 ion. 6 dias de 24 horas. Eu acredito na Bíblia. Agora, quem é você, né? Você é o João comedor de batata. Adoro uma batata com carne, né? Hoje no almoço a esposa fez. Foi maravilhoso. Ó, o João comedor de batata é quem para falar para vocês que isso é importante?
Ainda mais crer em ressurreição. Tem mais gente inteligente que crê na ressurreição? Já ouviram falar de Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, Descartes, Isaac Newton? E o famoso autor da teoria da relatividade, Albert Einstein. Você sabe o que eles têm em comum comigo, com você? Todos eles acreditavam na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é coisa de gente bitolada? Olha, gente, eles são mais inteligentes do que o João, comedor de batata. Crer na ressurreição, meus irmãos, é coisa de crente. E coisa de crente inteligente. Crer também é pensar, como diz, né, o John Stott, né? Crer também é pensar. E esses homens, eles não abriram mão da sua fé para poder ser inteligente. Não abriram mão da sua fé para poder ser aceito entre as pessoas, não. Eles acreditavam na única coisa que daria esperança para a vida e para a morte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante desse fato, eu tenho alguns conselhos para te dar. Pare de dar crédito ao ateu da moda. Todos os dias levantam um ateu da moda. Todos os dias. Às vezes, dedicamos mais tempo com a mentira do que na verdade. A gente para tempo vendo o vídeo do ateu da moda. Ou daqueles que se dizem cristãos torcendo a verdade de Deus. Né? Quando aparece alguém trazendo uma teoria científica para poder desbancar as doutrinas bíblicas, a gente gasta tempo com esse pessoal. Para com isso. Para. Você é crente, você tem que ler Bíblia. E ler Bíblia é coisa de gente inteligente. Falamos aqui, o nosso irmão Luiz falou para a gente aqui pela manhã, né? Se Deus não quisesse que nós estudássemos, Ele não tinha deixado para nós um livro. Livro. Aqui. Livro, gente, que a gente olha estruturas gramaticais perfeitas, textos antigos de filosofia, poesia hebraica. A gente tem coisas aqui maravilhosas, que não foi escrito para confrontar nada disso. Foi escrito para apontar a salvação para o ser humano, para apontar Deus para o ser humano. Mas a gente vê aqui Deus se revelando em linguagem humana, né? Tem gente que fica aí dizendo que a gente é menos porque a gente não fala a língua de anjo, mas Deus se revelou em línguas humanas, língua de gente. Língua de gente. Para que nós pudéssemos aprender a sua vontade. Então, leia a Bíblia. Se dedique aos que os cristãos verdadeiros ensinam sobre a palavra de Deus. Tá? Entenda qual é a razão da sua fé. Pedro ensina isso para nós. Ele fala, olha, vocês precisam estar preparados para dar para qualquer um que peça a vocês a razão da esperança que há nos vossos corações, que há na vida de vocês. Como é que você vai se preparar para dar a razão? Por que você acredita nisso? Não, por causa disso. Faz disso. Leia a palavra. Tenha a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Qual é o seu manual para a vida? Escritura Sagrada. Esse é o nosso compromisso confessional. Pela manhã, mais uma vez citando a aula do Luiz. Luiz? A aula foi boa, né, seu Luiz? Foi muito boa a aula, né? Nós aprendemos aqui que as Sagradas Escrituras, Deus proveu para nós, para que a sua vontade não fosse corrompida pelo ser humano, e aí foi registrado. Porque nós ia ficar passando, lembra aquela conversa de telefone sem fio? Aí falando uma coisa, outra, e uma hora ia... Não, foi registrado no livro. Registrado no livro. E para que isso? Para que nós tenhamos o compromisso de estudar para a nossa salvação, para a nossa transformação e para o nosso crescimento. Tá? Esse é um compromisso confessional que nós temos aqui como presbiterianos. Além de cristão, presbiterianos. Tá? Sua forma de crer vai ditar a sua forma de viver. Se você não acredita na ressurreição, você vai viver sua vida aí como se... vou destruir meu fígado mesmo, porque se morreu, acabou. Então vamos botar cachaça para dentro dos cornos. Não, vou comer qualquer coisa mesmo. Se eu perder a minha perna por causa da diabetes, eu ficar cego, problema, né? Porque morreu, acabou. Não é assim não. Se você crê que Deus te deu a vida como presente, você vai viver para a glória dele. Se Deus quiser que você tenha diabetes, perca o filho, aí é com ele. Você sabe que no retorno de Jesus você vai ter esses dois órgãos tudo transformado. Uma vez me perguntaram na igreja duas coisas importantíssimas. Primeiro, crente pode ser cremado? Eu falei, pode? Por que não? Mas acho que é muito caro, né? Eu não sei como é que tá, mas acho que é mais caro que enterrar, né? Mas se tiver condição, pode. Mas pastor, como é que vai ser? Quando Jesus voltar? Eu falei, vai montar tudo de novo, uai. Pastor, mas virou pó. Eu falei, gente, mas minha mãe que foi enterrada também virou pó. Tem 10 anos já. Virou pó. E eu creio, né, que ela morreu em Cristo Jesus, ela vai ser toda remontada. Hoje tem computação gráfica, né? Inteligência artificial, você vai ver aquela remontagem, assim, tudo parou Dona Maria das Graças lá, vivinha, ressuscitada, Jesus glorificando ela.
Pode. Ah, outra coisa, crente pode doar órgão? Pode. Mas, pastor, eu doei minhas córneas. Está lá no rosto, no olho de outra pessoa, e Jesus volta. Como é que vai ser? Vai, a tua que foi jogada na terra vai voltar para a tua cara de novo, e vai juntar a dele, né? Vai juntar tudo, vai resolver tudo. A volta de Jesus vai resolver tudo. Tudo que a corrupção do pecado criou vai ser resolvida na glorificação, no retorno de Jesus. Fique tranquilo, meus irmãos. E acreditar nessas coisas faz você viver nesse mundo aqui tranquilo. Minha família sabe. Se Deus quiser me tirar e ainda der para aproveitar alguma coisa desse corpo corrupto aqui, que aproveite. Para a glória de Deus, para o bem-estar da outra pessoa. Quando Jesus voltar, vai estar tudo juntadinho direitinho. Eu não vai estar faltando nada. Nada. Nada, não. Essa é a nossa esperança como crente do Senhor Jesus. Então, viver conhecendo essas coisas nos dá esperança. Quando um ente querido nosso falece, eu sempre gosto de dizer, irmãos, uma coisa. Nunca perca a esperança da salvação quando um dos seus falecer. A gente não sabe quais são as oportunidades que aquela pessoa teve de ouvir o Evangelho. Sabe, a gente que fica batendo em cima, parece que tem o prazer de condenar o outro. Gente, não faz isso. Se Deus quiser salvar, Ele salva. A gente só sabe que tem só uma forma de ser salvo. Crendo no Senhor Jesus, né? E confessando Ele como Senhor e Salvador. Às vezes a pessoa confessa e a gente não vê. Mas a gente pode ter esperança? Pode. E a gente pode pedir o Espírito Santo para consolar o nosso coração com a esperança da palavra, não com enganação. Eu não estou enganando aqui vocês, eu estou dizendo que existe essa possibilidade. Existe. Tem pessoas que a gente não vê, não sabe o que aconteceu, não sabe o que falou com Deus. Pensa em alguém que teve um desastre de avião. Você não sabe que a pessoa orou. Sabe que a pessoa orou? Sabe? A gente pode descansar o nosso coração na verdade do Evangelho. Quem crê em Jesus tem vida eterna. Se ele confessou Jesus, se ela confessou Jesus, ela está com o Senhor. Ela está com o Senhor. A gente está aí com o coração apertado, né, com o falecimento do nosso querido irmão Belissar. A última vez que eu visitei ele no hospital, eu disse, Sr. Belissar, eu quero ler o Salmo para o Senhor. E aí eu comecei, o Senhor é o meu pastor, ele falou, nada me faltará. E ele começou a recitar o Salmo 23 todinho. Eu fechei a Bíblia e fiquei recitando com ele. E fomos até o finalzinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha só, Sr. Belissar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal nenhum, porque, ele falou, porque o pastor está comigo. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Hoje ele está com Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Ah, porque ele era um homem sem pecado. Não é nada. Pecadorzão aquele homem. Ô, pecadorzão. Era um homem perfeito. Não era nada. Conversa com a dona Graça. Vai ver como é que é a dona Graça. Dona Graça é a esposa. A esposa sabe das coisas. Não era perfeito. Unicamente porque ele creu em Jesus para a sua salvação. Qual é a sua esperança para a vida e para a morte? Qual é a sua esperança para a vida e para a morte? A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é a nossa única esperança para a vida e para a morte. Eu gosto da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. A pergunta é, qual é a nossa esperança para a vida e para a morte? A resposta começa assim, a nossa esperança para a vida e para a morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai desenvolvendo coisas belíssimas. Uma das frases que me toca é quando diz assim, sem a permissão dele, nenhum cabelo cairá da nossa cabeça. Pelo contrário, por ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a sua esperança para a vida e para a morte? Se a tua esperança para a vida e para a morte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode entender que a ressurreição de Cristo te dá uma forma de viver diferente aqui nesse mundo. A ressurreição nos deu esperança, redenção e o direito de uma nova vida, que não termina aqui, mas que continua mesmo após a morte. Tá? Porque Jesus vive, como diz o cântico, podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, a gente pode viver aqui nesse mundo para a glória dele, enquanto ele não volta para nos buscar. O seu Belizaro e alguns dos nossos queridos foram se encontrar com Jesus. Mas pode ser que Jesus venha encontrar conosco agora. Como é que você está? Você tem pensado no seu destino eterno? A gente às vezes fala para crente, mas, gente, nós precisamos cada dia mais reafirmar nossa fé. O Evangelho não é só para não crente, o Evangelho é para crente e para não crente. Como que está a sua esperança de vida eterna hoje? Agora. Se Jesus chegasse para você agora, falasse, olha, se
está morrendo. E se você estivesse diante de Deus, nas portas do céu, e Deus perguntasse para você assim, por quê que eu preciso deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? O que você responderia? Eu espero que você, no seu coração, tenha respondido a seguinte palavra. Ó Pai, eu tenho que entrar no seu céu porque seu Filho Jesus morreu por mim. E Ele é a minha única esperança da vida e na morte. Jesus Cristo é aquele que nos dá certeza de vida eterna. E a vida eterna já começou e nunca vai terminar. Se console na esperança de que aqueles que morrem em Cristo estão com Ele e que somente o Senhor pode nos salvar. Bom, pense nisso. Que nessa semana você venha pensar na sua vida eterna, que você já está aproveitando hoje, e como que você tem administrado isso na sua vida e na vida de outras pessoas. E que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.